Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 1º de junho, dia em que a bolsa começou bem o mês, Ibov com alta em mais de 1,5%. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Para quê? Para que você possa receber radar do mercado, todos os dias live comigo a partir das 10h45 da manhã, análise de fechamento do pregão, que é esta aqui, e também 2 análises especiais por semana, no mínimo 2 análises especiais por semana. Então é só você se inscrever gratuitamente e o procedimento é bem simples. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem inscreva-se, basta passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem que vai aparecer uma opção para você clicar em se inscrever no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem, na parte inferior você vai ter essa opção para se inscrever no canal. E se você deseja ampliar ainda essa gama de serviços que eu posso chegar até aí no seu celular, basta instalar o aplicativo DV Invest no seu celular, tanto para iOS quanto para Android. Para quê? Para que você possa receber todas as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, sempre que encaixar oportunidade dentro da minha metodologia. As carteiras de ações, uma semanal, que já foi disponibilizada uma hoje, e uma mensal para o mês de junho, que também foi disponibilizada hoje. Está tudo dentro do aplicativo, lá no canal DV Carteiras, informações relevantes e vídeos exclusivos. Então é só instalar o link de acesso aqui ao aplicativo direto na loja da Apple ou da loja do Google, está aqui na descrição desse vídeo. Na análise de hoje eu vou falar sobre o Ibovespa, também venho falando dos futuros do mini índice mini dólar, falo de novo, volto a falar aí das ações PTR4 Vale 3 e também de outras ações como PSSA 3, Azul 4, Gol 4, BBDC4, essa Gol 4, recomendação de compra, BBDC 4, recomendação de compra, LRN 3, recomendação de compra, a LSO 3, recomendação de compra e Via Varejo, que também encerro a análise de hoje comentando a Via Varejo. Não cheguei a passar a recomendação, mas vou comentar, fazer uma análise de Via Varejo. Ibovespa, então, alta boa de 1,63%. Ibov, então, não deu sequência a um primeiro sinal de correção. Já abriu aqui subindo, ampliando a chance de poder buscar níveis mais acima, mas, enfim, não exige muito para cima. Para quem assistiu a análise especial de ontem do Ibovespa, que está aqui no meu canal no YouTube, fala a respeito disso, né? Se já abre rompendo aqui para cima, não dá para se exigir tanto para cima. Ficar de olho nessa região dos 90 mil pontos a 92 mil pontos, que é a retração lá do Fibonacci. Já peço de imediato desculpas pela falha de ontem na análise especial do Ibovespa, que quando eu amplio aqui a tela no Profit, ele sobrepõe minha grade de cotação que está aqui do lado direito. Então, se eu, por exemplo, se eu ampliar aqui essa tela, vai comer uma parte do gráfico aqui, ó, já começou a comer a parte do gráfico. Então, isso aconteceu na análise especial de ontem, né? Mas, enfim, o conteúdo, de maneira geral, acredito que não tenha sido perdido. Eu até avaliei isso. E, enfim, teria que regravar tudo de novo para postar essa análise especial. Mas, enfim, peço já desculpas pela falha que aconteceu, porque eu migrei do Profit RT, que eu já tinha há muito tempo, e não migrava para o Profit Plus. Aí vim para a versão do Profit Plus, e lá eu ampliava a tela e não acontecia esse probleminha aqui. Não é um problema, né? Não acontecia isso, né? Ele não iria por cima, a tela não ampliava por cima da grade de cotações, mas aqui, né, nessa versão amplia. Então, já sei disso, não vou ampliar a tela aqui no Profit Plus. Então, Ibov segue aqui no seu movimento de subida para gerar qualquer sinalização mais relevante para baixo, realmente voltando para baixo das médias e para baixo desse topo principalmente. Enquanto isso não acontecer, segue apontando mais para cima. O mercado segue alinhado mais para cima. Seguindo aqui para os futuros, gráfico de 60 minutos, só para ver, a gente dá para ver que o mini índice já rompeu os máximos anteriores, assim como o Ibovespa, logicamente. Gráfico de 60 minutos, movimento mais esticado para cima, mais prolongado para cima. Não que não vá subir mais, mas ficou mais prolongado. Já perdeu a mínima aqui, a última mínima ascendente do G60, o que traz um sinal para quê? Para se trabalhar numa venda de day trade de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, principalmente de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, focando em tentar pegar um movimento que pode vir até essa região aqui de topos anteriores e funcionar como suporte. Para o próximo pregão, se o mercado abre caindo aqui, ainda vem mais para baixo, ou seja, você está trabalhando na ponta vendedora, o mercado ainda vem mais para baixo, chega aqui nessa região e proporciona um fundo ascendente no G60, foco maior em buscar a operação na ponta compradora no mini índice. Superação ainda máximo que no anterior no G60, no G30, fica mais para se buscar a operação de compra. Suporte aqui na faixa de 88.260 a 88.105. Enfim, essa região aqui de suporte onde tem mais testes aqui nesse topo anterior, junto até com a média móvel exponencial de 13 períodos.
Por outro lado, se o mercado abre subindo, já rompendo essa máxima, daria para você ainda buscar a operação de compra? Sim, desde que com fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Pivô de alta eu já não entraria muito na questão de pivô de alta. Você já abre subindo e passa a gerar fundo ascendente acima desse patamar aqui, daria ainda para se buscar a compra o patamar acima de 88.985, basicamente 89 mil pontos aqui no mini índice. E topo descendente para baixo desse patamar, ou pivô de baixo, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora. O patamar esse que eu estou mencionando é na casa dos 88.760. Seguindo para o dólar, no dia de hoje o dólar apresentando alta de 0,79%, dentro de um processo de correção da forte queda. E essa correção, por enquanto, é uma correção mais no tempo, um movimento mais lateral do preço. E correção no preço é aquela que vai lá, um movimento mais limpo, buscando a média móvel exponencial de 13 períodos. Então, o desafio principal do dólar no gráfico diário está aqui na faixa dos 5.445, né? Tirando a questão do ajuste, 5.445, aqui 5.453, zona de resistência mais relevante para o dólar nesse momento. No G60, olhando aqui para o gráfico 60 minutos, nós temos uma tendência indefinida no dólar, né? Porque ele veio aqui, perdeu a mínima desse pequeno fundo, né? Ou foi bater lá na outro fundo anterior e volta aqui em cima e gera um topo descendente. Enfim, está basicamente um cenário de tendência indefinida entre as médias, então mais difícil operacionalmente nesse momento. Mas enfim, abriu caindo dentro desse movimento atual de queda, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Melhor ainda, se a queda, se abrir caindo, já for trabalhando com venda de topo descendente no gráfico de 10 minutos ou de 5 minutos para baixo da região de 5.353 ou 5.354 a 5.346,5. Então, essa faixa aqui seria a faixa mais interessante se gerar sinais de baixa abaixo desse patamar. Aumentaria a probabilidade de queda para o dólar. Por outro lado, abriu aqui subindo, gerando um fundo no G60 ou no gráfico mesmo de 30 minutos, daria para se buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Só que, quando eu falo que ficou ruim operacionalmente, é porque você vai ficar muito dentro dessa zona de resistência aqui, ó. Essas duas zonas de resistência. Abrir compra aqui muito próximo nesse patamar de 5.421, fica um pouco mais, um risco um pouco maior do preço não evoluir muito para cima desse patamar. Resistência 5.421, depois tem uma linha intermediária em 5.428,5 e depois na faixa dos 5.442. Abre subindo e já gera sinalização de fundo ascendente já acima dos 5.421, melhor ainda para se buscar essa operação na ponta compradora, fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Na sequência, vamos falar aqui das ações. A PTR4 no dia de hoje apresentando estabilidade, menos 0,05%, já saiu aqui do leilão, né? Acredito que já tenha saído do leilão de fechamento, já saiu. Fechou aqui a Petro com essa estabilidade, menos 0,05%, que é no de indefinição. Para quem segue comprado no ativo, tem duas opções. Ou trabalhar com stop curto abaixo da mínima de hoje, em 19,99, ou colocar stop já abaixo da mínima do pregão anterior, que seria 19,29, que aí seria mais bem protegido até pelas médias aqui, pela média móvel exponencial de 13 períodos. Em termos de pode acontecer o quê? Oscilar aqui e depois continuar subindo, oscilar abaixo aqui e continuar subindo. Então seria uma alternativa de stop mais bem protegido aqui em R$ 19,29 e um stop mais curto para quem está comprado em R$ 19,99. Eu abriria a compra aqui na Petro? Não, mesmo que ela tenha ainda essa perspectiva de poder ter algo mais para cima, ainda não abriria compra aqui pelo gráfico diário em termos de swing trade, não se encaixou para mim. Outros ativos se encaixaram, a Petro ainda não se encaixou para essa compra dentro da minha metodologia. Vale 3 no dia de hoje apresentou uma alta de 0,79%, foi lá brigar com o topo anterior 53,67, bateu em 53,85, gerando em termos de oscilação um pivô de alta, seguimos comprado no papel, stop foi reposicionado para baixo aqui da mínima desse candle e pode evoluir para baixo da mínima desse candle atual do pregão de hoje ali para a faixa de 52,49. Então fazendo essa alteração de stop no próximo pregão eu comunico logicamente dentro do aplicativo, ali dentro do canal DV, fique de olho, que aí você recebe aí no seu celular ou no seu desktop essa notificação falando, ó, stop reposicionado, stop de proteção de lucro, né, que é reposicionado em 52,49. Então, se eu fizer essa mudança, comunicarei no aplicativo. Seguimos então comprados, com a compra executada aqui nesse candle e a gente tentando pegar aqui esse movimento de subida, vamos ver se ela consegue gerar algo mais para cima depois desse pivôzinho de alta no gráfico diário. Se ela gerar a perda dessa mínima aqui, isso seria a representação de um topo duplo, de um início, não a confirmação. A confirmação de um topo duplo
só ocorre se a Vale fizer isso aqui, ó. Aí a gente teria uma figura de um M, de um topo duplo, e a mudança da tendência de alta para a tendência de baixa. Mais detalhes sobre esse padrão gráfico tem aqui dentro do canal da Auto Vieira Invest, é só pesquisar lá sobre topo duplo. Seguindo para os próximos ativos, operação encerrada em PSSA 3. A ação abriu lá em cima, perto do objetivo, que era 47,70 e 47 PSSA 3, 47,79. Chegou perto e perdeu força. Aí no G60, como gerou um grande candle de baixa de contrário àquele grande candle de alta, se perdesse a mínima desse candle, para mim, seria um sinal de saída e terminando saindo ali basicamente na mínima do dia. Então essa operação foi encerrada com ganho e proteção de lucro, ganho de 2,87%, isso gerou um 0,32% para o capital total de crescimento, tá? Com base aí que a gente alocou 11% do capital total nessa operação. Outra operação que foi encerrada, para quem ainda segue comprado no PSSA 3, pode, se quiser, trabalhar com stop em R$ 46,14. Para quem também estava dentro ali da Azul 4, né? Da Azul 4, acionou nosso stop no pregão de hoje e terminou fechando com alta de 7,49%. Ela foi lá, oscilou aqui abaixo dessa mínima, perdeu aqui essa mínima, que era o ponto do nosso stop, em R$ 14,07. E depois que perdeu essa mínima, gerou aqui um candle forte para cima, chamado violino, né? E só que na sequência eu recomendei compra na Gol 4, né, na outra aérea, que poderia também ter sido uma compra aqui na própria Azul 4, comprar a Azul 4, mas eu gostei um pouco mais da Gol 4, da configuração gráfica da Gol 4, e optei pela Gol 4 a entrada. Então a superação dessa máxima aqui, tanto que quando eu passei a compra da Gol 4, executamos a compra da Gol 4, mas aí em paralelo já coloquei lá Azul 4, ou seja, para quem não tinha conseguido pegar ali no preço porque teve uma volatilidade grande da Gol 4, eu coloquei uma mensagem logo na sequência dentro do aplicativo Azul 4, para quem encerrou a posição na Azul 4, está gerando a oportunidade de voltar para a compra, de abrir a compra novamente na superação dos 14,65. O stop fica em 13,99. Então para quem ainda segue comprado, pode trabalhar com stop em 13,99, tentando pegar aqui um movimento de subida no ativo. Bela formação de fundo no gráfico diário. Mas como eu disse, só para mencionar que essa operação gerou uma perda aqui de 6,88%, isso gerou uma redução, que é aquele limite máximo que eu trabalho, de 0,5% do capital total. E aí na Gol 4, recomendei a compra aqui logo depois da superação da máxima do candle anterior, do pregão anterior. Então essa compra foi executada, seguimos na ponta compradora, o ativo fechou com alta de 8,56%, 13,06%, foi o fechamento dela, né, o valor. Percentualmente, a alta foi de 8,56%. Então, essa compra foi executada. Stop da operação em 11,63. Passando os dados dessa compra da Gol 4, 12,23, por volta de 2,23, 11,63 ponto de stop, risco de 4,91%, trabalhando com objetivo em 13,73, que eu já reposicionei para 14,03, tentando pegar uma melhor relação risco-retorno, porque o ativo começou muito forte o pregão. E aí, se eu não queria que encerrasse o pregão hoje, se continuasse com essa força no decorrer do dia, eu não queria encerrar a operação hoje. Então já reposicionei, botei um objetivo um pouco mais para cima, tentando pegar uma melhor relação risco-retorno. Então, seguimos comprado no papel, alocando aí 6% do capital total, lembrando, é um ativo que tem mais volatilidade. Então, a stop aqui, entrada por aqui e tentando pegar esse movimento aqui de subida. Vamos ver se ela consegue sair dessa zona aqui de resistência. Depois de Gol 4, BBDC4, recomendei BBDC4 antes da abertura do pregão, superação da máxima desse candle aqui, que já tinha sido comentado na análise de sexta-feira. Se você acompanhou a análise de fechamento da sexta-feira, você lembra que eu comentei aqui sobre BBDC4, voltou num nível importante de preço, 2 suportes, na verdade junto com a média, topo anterior, o gap aqui de alta, mais a média, triplo suporte, e ainda gerou um candle de reversão, ou seja, mais um ponto favorável, supera a máxima desse candle aqui anterior, confirmação do martelo. Se você não sabe o que é um martelo, um padrão de reversão dos candles, você pode também assistir aqui um vídeo de aprendizado sobre o martelo dentro aqui do canal. Então o ativo gerou um bom pregão hoje, alta de 4,49%, essa compra foi devidamente executada, passando os dados desta entrada, R$ 19,11 ponto de entrada, 18,46 stop da operação, 18,46 é abaixo da mínima do pregão de sexta.
e objetivo na faixa dos 20,41. O tamanho desse stop é na faixa dos 3,4%, é o risco da operação, alocando 11% do capital total em BBDC4. A gente já fez uma entrada aqui em BBDC4 que deu bem certo. Vamos ver se essa segunda entrada dá certo, né? A gente saiu aqui nesse dia desse candle, e agora a gente está tentando outra entrada aqui, ver se consegue pegar mais um movimento de subida de swing trade em Bradesco. Depois de Bradesco, vamos falar aqui de... Lembrando que está em tendência de alta, tá? O papel está em tendência de alta. Outro ativo para ser comentado aqui é Lojas Renner, LRN3. Recomendação de compra no pregão de hoje, essa foi na última hora de pregão. Ativo, poderia até ter passado aqui, ó, essa entrada, tá? No pregão de hoje. Mas como o ativo estava ali entre as médias, ainda engasgado, estava aguardando um sinal um pouquinho mais relevante para passar essa compra. Então passei, mesmo com essa zona de topos anteriores aqui pela frente, eu optei por passar essa entrada. Por conta de ver ali o papel podendo gerar no gráfico mensal ali um fundo, e também no semanal aqui podendo proporcionar até um pivô de alta, né? Dentro da minha leitura, poderia trazer realmente uma semana positiva aqui, Lojas Renner. E aí, abri essa compra aqui passando aqui os dados da entrada. R$ 40,71, região de entrada. Temos aqui stop em 37,92, 37,92 abaixo da mínima do pregão de hoje. Isso proporciona um risco de 6,87%, alocando 7% do capital total, tentando pegar um objetivo para a faixa dos 44,90 em Lojas Renner. Se ela conseguir romper aqui essa região, aí aumenta a probabilidade de ter algo maior aqui para cima no papel. Vamos ver se ela consegue a partir do próximo pregão. Fechou um pouco acima do nosso preço de entrada. Na sequência, vamos falar de ALSO3, outro ativo que foi recomendado. Esse aqui foi recomendado também no início do pregão. Superação da máxima que do pregão anterior, praticamente, ela já tinha superado, ela voltou para baixo. Eu fiquei aguardando algo mais e aí passei a compra logo se superasse a máxima do dia, que era muito próximo da máxima do pregão de ontem, ou seja, era 25,87, ela estava com a máxima em 25,90, entrada em 25,91. Essa compra foi executada, a ação fechou com alta de 7,18%, proporcionando um fundo ascendente no gráfico diário, aumentando a probabilidade de se ter algo para cima. Então aqui podendo vir a testar essa zona de resistência aqui mais acima, lá no gráfico diário, aqui no gráfico diário a gente tem aqui a região dos R$30 número redondo, como principal desafio para o papel. Antes disso vai ter uma média móvel lá exponencial de 28,78, enfim. Passando os dados dessa compra, R$ 25,91 a região de entrada, fechou aqui em 27,31, fechou bem, começou bem, tanto o BBDC4 começou bem, a operação, Gol 4 começou muito bem, a LSO3 começou muito bem, mas enfim, mercado, a gente não dá para... O nosso começou bem, agora vai gerar um baita lucro, pode mudar da noite para o dia, ou seja, igual já aconteceu na JBSS3, que tinha começado muito bem, no pregão seguinte devolveu tudo do primeiro pregão. Então acontece de tudo, por isso é importante a gestão de risco em cada operação. Stopping 24,99, como já disse, abaixo da mínima do fundo aqui. Stopzinho, essa operação gostei bastante, que trouxe uma chance de trabalhar com um stop curto, com risco pequeno e tentar uma boa relação risco-retorno aqui para cima. Objetivo na faixa dos R$ 28,21, tentando pegar algo mais para cima, eu posso ampliar esse objetivo no decorrer do próximo pregão, logicamente que avisarei com antecedência. Risco de 3,55%, que é o tamanho do stop da operação, alocando 8% do capital total em ALSO3. Na sequência, depois desses ativos, vamos falar então de Via Varejo, VVAR3. Então, lembrando, nós temos aqui quais são as compras que nós temos em aberto. Vale 3, BBDC4, ALSO3, Gol 4, LRN3. São as compras que nós temos em aberto. Depois disso, Via Varejo, pregão de hoje, alta de 8,31%. O ativo segue na sua tocada aqui para cima, movimento forte para cima. Depois desse rompimento, ganhou bastante força para cima, ameaçou um topo ali. Para quem saiu, já viu o papel aqui evoluindo forte para cima. Para quem não saiu da posição comprada no swing trade, stop pode ficar abaixo da mínima desse candle e assim sucessivamente, principalmente se ela bater direto nos R$14. Então, para quem lembra, na semana retrasada, fiz uma análise especial de Via Varejo, que mostra ali, foi semana passada, análise especial de Via Varejo, que mostra justamente uma região importante dos R$14, que ela está vindo aqui direto para cima desse patamar. Chegando lá, mais esticada assim, o preço afastado da média vai aumentar a probabilidade de ter um processo de correção.
Então o ativo ainda não encaixa para mim a operação de compra de swing trade, apesar de estar dentro de todo o movimento de subida, mas para quem já está posicionado, ótimo, trabalha com stop aí, por exemplo, em R$ 12,23. Para quem não está posicionado e está pensando em comprar no swing trade, no meu caso, eu aguardaria um processo de correção. Dalton, mas ela continua subindo, mas eu aguardaria um processo de correção, não tenho que estar só comprado. Eu não vou conseguir comprar todos os ativos que estão subindo, seria ótimo, né? Mas eu vou tentar comprar aqueles ativos que estão se encaixando dentro da minha metodologia, minha forma aí de entrada. E aí eu passei umas operações hoje aí, que foi em BBDC4, a LSEO3, SO3, GOL4 e LRN3. Depois aqui, não, só esse ativo mesmo, a gente tinha para falar. Então lembrando, gráfico mensal, zona de resistência lá na faixa dos R$14. Então ficar atento nessa região aí, que pode ser um ponto até de realizar uma parte do lucro para quem está posicionado próximo dessa região. Se gerar sinal de baixa no G60, no gráfico diário, é algo interessante. E aí correções desse atual movimento de subida em VVR3, pegando todo o movimento de subida, 11,22 já seria um ponto importante, que é 38,2% do Fibonacci. Isso aqui pode ampliar um pouco mais. Já seria justamente também na região do gap, muito próximo da média móvel de 13 períodos. Enfim, quanto maior o número de encaixes de suporte num processo de correção, um retorno do preço, como aconteceu em BBDC4, 3 pontos de suporte e gera sinal de alta, mais interessante é a entrada no ativo. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Um grande abraço e até o próximo pregão.